pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do Elas na Cena, o seu podcast semanal. Aqui nós conversamos com mulheres atuantes no cenário cultural goiano. Você já sabe, é um espaço onde nós abrimos para conhecer mulheres maravilhosas que atuam em diversas áreas da cultura no nosso estado. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios a artista visual Vânia Ferro. Ela também é ativista cultural, é poetisa, ela é ímpar no cenário cultural e eu estou extremamente feliz de te receber aqui, Vânia, nos nossos estúdios para conhecer um pouco mais sobre a sua história. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigada por terem me convidado. Que bom ter você aqui. Pessoal, a Vânia, ela é artista visual e ela tem uma longa jornada já, né, nesse cenário. E a gente gostaria de começar conhecendo um pouco da sua história mesmo, desde pequenininha, de onde você é e como que a arte, ela entrou na sua vida. Então, eu acho que a arte entrou na minha vida realmente desde muito pequena mesmo, quando eu vi um caderno de arte de uma tia minha, né? Achei o caderno maravilhoso e falei naquele momento, assim, uns 7 anos, que eu queria ser aquilo ali. Eu queria ser uma pessoa que soubesse fazer aquilo tudo ali, né? E daí eu foquei e percorri o caminho. A sua tia, ela desenhava? Então, ela era uma artista, mas só que naquela época não aparecia, né? Porque Sim. era bastante ainda sem projeção, esse lado cultural, né? Uhum. E ela na verdade, foi um caderno de retratos. Uns cadernos de retratos, assim, né? E aí eu fui para a universidade e desenvolvi muito desenho, né? Então eu sou uma pessoa que trabalhei muito desenvolvendo o talento que Deus me deu, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de passar, né, vários anos na universidade, fiz alguns cursos e desenvolvi bastante, né? Então eu sinto muita vontade de ser um artista visual para fazer o que eu preciso hoje, né? Você é goiana mesmo? Eu nasci em Paraúna. Meus pais, meu avô, por exemplo, né, que veio de São Paulo, casou com minha avó, acho que era ela de Minas, né? E porque nós viemos todos, cada um de algum lugar, né? E aí ele teve, né, vários filhos ainda, porque ele teve 4 filhos lá em São Paulo que ficaram lá. E essa tia veio visitar o meu pai, né? Uhum. E aí eu nasci em Paraúna e depois vim para Goiânia. Bacana, você entrou na faculdade jovem ainda, na UFG, né? Sim. E aí, dentro da faculdade, você já conseguiu elaborar e solidificar o seu estilo? Ou foi uma coisa que veio sendo trabalhada com o passar dos anos? Com certeza que foi trabalhada com o passar dos anos, porque lá eles me prepararam para substituir a professora de desenho do Modelo Vivo, né? Porque eu era boa no desenho, né? E ainda não sabia pintar, né? E aí eu trabalhei muito no desenho, tive aí, até com uma certa altura eu saí e montei uma escola de arte para ensinar desenhos, né? Eu tive uma escola de arte por vários anos. Então, assim, eu vim desenvolvendo desde a universidade, né? E buscando o meu mundo através das cores, né? Porque o desenho, eu sou apaixonada pelo desenho, mas eu queria mais, né? Uhum. Queria colocar as cores e trabalhar o mundo das cores. E aí eu fui figurativa vários anos e hoje eu já não preciso mais da figuração. Eu simplesmente subjetivo os meus trabalhos, né? Eu trabalho somente com cores hoje, né? E assim, para quem observa o seu trabalho, as suas obras com um olhar mais atento, é impossível não ficar impressionado e não se sentir tocado de alguma forma. Você passa mensagens através das suas obras, né? Quem olhou e não se sentiu impressionado é porque não olhou direito. Eu olhando ali as suas obras, eu percebi isso. Então, você procura trazer
alguma mensagem por trás das suas obras, mesmo sendo algo, às vezes, muito abstrato ali. Mas a gente, observando, a gente consegue captar algo. Você tem esse cuidado quando você vai elaborar? Então, assim, a gente não é artista por acaso, Sim. né? A gente já veio esse mundo, eu acho que a gente promete lá antes de vir algo, né? E aí a gente tem que cumprir. Através das intuições a gente vai sentindo e desenvolvendo, né? Eu sou uma artista muito intuitiva. E, por exemplo, na época da pandemia, eu fui intuída de colocar naquele outdoor, né, aquele projeto cultural que a Gabi faz. Sim. Eu tive a intuição de fazer umas mãos se dando às outras, né? Quer dizer, as mãos se dando, quer dizer, pegando uma mão na outra, né? Então, eu quis passar para as pessoas naquele momento que todos nós tínhamos que dar as mãos, que era um momento tão diferente, um momento tão difícil e que nós precisávamos de uma da outra, né? De um do outro, né? Então, eu fiz um outdoor muito bonito. Eu acho ele mais importante da minha obra esse trabalho de se dar as mãos. Eu percebi, analisando seu release e tudo mais, que o momento da pandemia foi um divisor de águas na sua carreira também, né? Que você pegou essa temática e da importância de, mesmo não podendo estarmos todos juntos fisicamente, de se unir, né, em prol da humanidade mesmo. E o seu espaço, Mãos Gigantes, ele veio também a partir dessa proposta de dar as mãos? Então, na verdade, como eu te falei que eu treinei muito modelo vivo, né, que eu sou uma pintora, eu sou uma desenhista da figura humana. E aí, na época, eu achava muito difícil fazer as mãos. Sim, todo artista fala, mãos e pés. As mãos e os pés são muito difíceis. E aí eu treinei muito fazer as mãos. E aí eu comecei a fazer as composições. Na verdade, eu comecei a pintar fazendo composições de mãos. Essa coisa de fazer mãos, resolver as mãos, eu desde quando eu comecei, né? E aquela mão que está lá na frente do meu espaço, ela é uma delas. Entendi. Eu fiz várias, né? E tem algumas lá dentro também do espaço, né? Então, eu fiz várias esculturas de mãos e ainda gosto de fazer mãos ainda, né? Então, assim, eu acho porque ela expressa muito, né? Tudo que a gente precisa. As mãos é muito responsável para nos ajudar a expressar o que a gente tem necessidade, né? É verdade. E ainda falando um pouco da sua trajetória, quando você decidiu que queria fazer faculdade de artes visuais, você encontrou alguma barreira ou algum preconceito? Porque antigamente, principalmente, quando você falava que queria fazer artes visuais, estava algo muito relacionado somente à licenciatura, né? Então, assim, a pessoa possivelmente ia ser professora. Para trabalhar como artista visual mesmo, é bem complicado, ainda nos dias de hoje. E você enfrentou barreiras, dificuldades nesse sentido? Eu não senti barreiras nesse momento de eu ir para a universidade, não. Eu enfrentei barreira, foi antes de eu ir para a universidade, porque como aquela época não era divulgada as artes e artistas e tudo, eu nasci uma artista, né? E eu sempre senti dentro da minha casa, né, pelos meus pais, assim, eles não aprovavam minha forma de ser, né? A forma minha de ser diferente. Eu achava que tinha que ser igual a todo mundo. Eu era igual a todo mundo, só que eu era um pouquinho mais com a sensibilidade muito aflorada, né? E as coisas eram mais intensas, né? E eles não gostavam, né? Que pessoal muito católicos, né? Minha tia formada no Santa Clara, aqui de Goiânia, então eu não tive muita abertura dentro da minha casa, não. Fiquei asfixiada até, né? Mas aí eu encontrei um moço que ia fazer arquitetura e aí nós nos casamos, né? Ele foi lá e nós nos conhecemos e nos casamos e tudo. Aí coincidiu que eu dei forças a ele e ele me deu forças para eu fazer a faculdade. Eu já tinha esse meu sonho, né? Mas aí eu realizei porque eu senti apoiado por ele, né? Eu o apoiava e ele me apoiava, né? Que bacana. Então, assim, acaba que um incentivou o outro, né? É verdade. E qual foi a sua primeira exposição?
Então, a minha primeira exposição foi... Eu ainda estava na universidade, né? Eu fiquei pintando, guardando os trabalhos e fiz uma no Museu Antropológico, lá no Museu de Goiânia, lá no Horácio Chaga. Esqueci, porque ele ficou tão desativado. Eu fiz no Museu de Goiânia, eu fiz a minha primeira mostra e vendi todos os meus trabalhos. Já na primeira? Já na primeira mostra. E aí, por isso que eu criei força, né? É um incentivo e tanto. É, um incentivo e tanto. E pensei assim, poxa, eu acho que eu sou artista mesmo, né? Então, eu vou seguir. Então, a minha primeira individual foi a marca da minha vida, né? Foi muito bom. Eu fiz muito figura humana, fiz muita mãos, fez muito rosto com mãos, né? Até os cabelos eu punha os dedos. Colocava os dedos. Para fazer fio de cabelo. As pinceladas pareciam mãos, assim, Sim. né? Formas de mãos, de dedos. Eu achei bem interessante. Eu vi alguns trabalhos. Outro também que me impressionou bastante foi a temática das rochas, que você fez depois, né, posteriormente. Conta um pouco pra gente. Porque essas rochas lá na minha cidade, eu sempre gosto de cantar a minha cidade, né? E daí tem uma rocha lá que chama Pedra do Cálice, ela começou a se rachar aonde começava o cálice, assim, bem aqui, assim, ela começou a se trincar. E eu fiquei muito preocupada com essa rocha, né? Dela poder trincar. Aí eu me propus fazer uma instalação das rochas, tipo assim, o formato das rochas na minha cidade, né? Porque a minha cidade é turística, né? A Paraúna tem uma grande história mesmo, lendas, né? Que na época, né? Fala assim, tem uns muros lá colados com óleo de baleia, em pleno centro-oeste Brasil, né? Então, tem umas lendas bem diferentes. Tem, por exemplo, nas paredes das pedras são desenhos rupestres, né? Bacana. Existe lá egípcios, né? Desenhos egípcios, né? Então, existe alguma coisa lá muito interessante, né? Que a gente... que nem assim, né? As artes, né? Ela conta a história dos tempos. Então, em Paraúna é uma dessas cidades que prova isso, que nas paredes existe remotos desenhos, que é de muitos anos, né? Desenhos egípcios, entendeu? E aí as formações rochosas lá vão criando com o vento forma de tartaruga, de cálice, do índio, tem um negócio de uma máquina de escrever. Então elas vão tornando E aí eu fiquei muito tocada com as minhas rochas de Paraúna, né? E fiz uma instalação maravilhosa, que na época o Darcy Acoste me apoiou muito, me doando material, né? E aí eu fiz umas rochas bem grandonas, mas muito pesadas, né? E aí eu fiz na Assembleia Legislativa uma mostra das minhas instalações e em outros lugares também eu consegui fazer. Então, assim, para cantar a minha cidade. Assim como eu tenho um livro, né? Eu lancei um livro de poesias que também eu canto a minha cidade, quase em torno da história da minha cidade, assim, da minha história com a cidade, etc. Né? Muito interessante. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Primeiro, as pinturas, né, os acrílicos sobre tela das rochas, elas trazem um peso para quem está lendo a sua obra. Ela traz um peso muito grande, as cores, a intensidade. E depois com as suas esculturas. Conta para mim um pouco, antes da gente falar sobre a sua poesia, como que veio o processo da escultura na sua trajetória? Aí eu gosto de falar assim, que eu sou mais escultora do que pintura. A escultura, eu acho que eu nasci uma escultora, mas eu achava difícil desenvolver a escultura, em todos os sentidos. Achei mais fácil desenvolver a pintura, né? Na universidade, por exemplo, achava fácil porque os professores mais próximos a mim eram da pintura, né? E o da escultura, normalmente as pessoas das artes são muito introspectivos, né?
Eles são cada um no seu canto, tudo. E a gente já acha cômodo aquilo, deixa lá, né? Aí só se interessar mesmo que a gente vai lá. E aí eu fiquei lá, assim, aberta, e o pessoal da pintura aproximaram mais de mim, do desenho, né? E aí eu desenvolvi pra caramba esse lado. E aí realmente eu me desenvolvi mais na pintura do que a escultura. Foi assim. E qual material que você prefere para trabalhar? A escultura? A escultura. Aí normalmente eu trabalho com no gesso, né? Eu faço uma estrutura de arame, de ferro, para segurar quando ela é grande, né? E também eu estou usando o isopor, sabe? Estou fazendo uma série de uma instalação, eu estou fazendo ela com isopor. Então a gente pode falar que são obras mistas mesmo, né? São. Que faz ali a junção de vários materiais. Então, porque para a gente esculpir no gesso é uma coisa, e no isopor é bem mais leve, né? Sim. Então, a gente vai realmente procurando algo que fique mais facilitado, né? Tem algum artista, assim, renomado que te inspirou na sua trajetória? E um só eu acho que é difícil, né? É difícil. Eu fiquei muito impressionado com o Salvador Dalí, na época que eu fazia universidade. Que eu adorava desenho, fazia as formas bem feitas e tudo, né? Então, às vezes eu ainda falo, que até outro dia, dessa semana passada, eu estava numa live, né? Daquele negócio 15 minutos de arte, do Oscar D'Ambrosio. Até falei que eu realmente gosto. Do que eu estava falando? Eu esqueci. Que você se inspirou muito em Salvador Dalí na faculdade. Aí eu falei para ele que eu me inspirei muito no Salvador Dalí, que foi verdade. Eu me inspirei muito nele, que era o pintor dos meus sonhos, né? Eu acho que eu tenho muito a ver com aquilo lá. Mas já faz um tempo, né? Ultimamente eu estou tão assim... Eu estava falando para ele, América Latina, né? Brasil, Goiânia, Centro-Oeste, né? Centro-Oestina, que meus trabalhos, esses meses que vão lá para o tribunal agora, eles estão bem coloridos, sabe? Sempre assim, vida, né? A gente está sempre recomeçando, né? Então, tipo, uma coisa assim, levar para aquele ambiente lá um pouco de luz, um pouco de alegria, sabe? Então, eu sou um artista, sim, gosto de muita alegria, de luz, de vida, realmente, né? Então, eu sou uma artista centro-oestina, né, latino-americana, que sou alegre e feliz. É bem regional, né? Bem e aí regional. você já também passou dessa fase. Eu sempre pergunto, quando a gente recebe artistas visuais aqui, quem foi a maior inspiração durante o processo, né, de construção do seu eu. Mas a partir do momento que esse trabalho se consolida, é você ali no seu trabalho mesmo, né? Então é sua cara. É porque a gente vai desenvolvendo, e principalmente com o passar do tempo, a gente desenvolve a nossa espiritualidade, que é o meu caso, eu fazer curso de espiritualidade e tudo. E vou entendendo que cada um é ímpar, né? E cada um veio para dar o seu recado, cumprir a sua missão, né? Então a gente tem que estar cada vez mais dentro da gente, porque é onde está o divino, e através daquele ali, porque o alto fala muito com os artistas plásticos, deixando as mensagens, né? Então, quanto mais a gente entra introspectivamente dentro da gente, a gente encontra mais esse algo maior e encontra mais o que a gente precisa fazer, porque as intuições, através, né, dessas mensagens que a gente recebe, e as nossas intuições, a gente consegue passar um recado mais individualizado, ou uma coisa mais aberta ao que o momento precisa de receber, né? Deixa eu te fazer uma pergunta agora, curiosidade minha mesmo, individual. Estava conversando com a Helena Vasconcelos no nosso episódio anterior, e ela trabalha também a questão bem regional, né? Bem cultural das nossas raízes mesmo. Então, fogaréu, ela trabalha folia de reis, bem regional mesmo. E aí, ela me contando que ela faz peças, ela faz trabalhos por encomenda e temático, bem temático, né? No seu caso, como essa inspiração, ela parte de você, é um pouco
eu acredito que seja um pouco mais difícil a pessoa te fazer um pedido em específico, né? Como que funciona? Isso é de cada um artista, né? Isso é muito particular. Eu nunca, assim, recebi encomendas. Então. Né? Porque eu também nem gosto, né? Porque eu sou uma artista que comunico através das coisas que eu recebo, assim. Então, não tem muita temática nem nada. Eu fico, assim, à mercê do que realmente a minha intuição vai guiando, né? Então, eu tenho compromisso mais com essa coisa do alto e não com as pessoas, assim, não. E normalmente eu faço meus trabalhos, as pessoas gostam e acham algo a ver com algo maior mesmo. E aí se identifica com aquele trabalho e quer adquirir, sim, com certeza. Justamente. Agora, esses trabalhos mais figurativos e também primitivista, tem mais a ver com o regionalismo mesmo, sim, né? Me conta um pouco sobre o processo na literatura, né? Você poetiza, você lançou um livro e o outro tá para lançar? Como que é? Isso, porque, assim, eu já lancei e ficou na segunda edição já, o primeiro livro. Aí o segundo eu fiz na pandemia. Aí eu tá no computador ainda. Ainda não tive tempo de mexer um pouco nele, mas eu vou, qualquer hora, eu vou passar esse momento que eu estou com muito trabalho, eu vou realmente dar uma alavancada nele, né? Acho que ele ficou interessante. Não, tem que colocar, tem que materializar, né? Materializar esse lado, né? Muito interessante. E o seu espaço, né? Seu ponto de encontro ali, de cultura. Conta um pouco pra gente sobre como que surgiu a ideia e como que ele funciona atualmente. Nossa, surgiu a ideia, foi desde 2019, né? Já tem uns 5, 6 anos. E foi assim, o fato das galerias fecharem, né? Cada vez mais as galerias foram fechando, a gente sem espaço. Os artistas plásticos muito sem espaço para expor seu trabalho e tal. E eu inventei de mostrar lá aqui mesmo, que o Jardim América é um lugar muito centralizado, né? E tem muita gente que já moram aqui agora, ainda mais com esses prédios, né? Que tanta gente que vem para cá. E aí, já que eu tinha um espaço lá, eu resolvi fazer as minhas mostras lá. E aí eu convido alguns artistas também para fazer mostras. E aí surgiu a ideia do sarau. Eu fazendo a minha mostra, eu convidei as pessoas para animar, né, o espaço lá, fazer músicas e cantar músicas, aliás, e fazer mostra de outros artistas e poesias. E eu tenho muita amizade com as pessoas, né, assim, que eu convido e eles logo estão interessados em ir. Aí lá acontece mostras de telas, de quadros. Isso. E também de música. Você falou que tem encontro com música, né? Eles dão até shows lá, né? Eu tenho parceria com vários cantores, tenho parceria com vários pintores e tal, né? Então, fica algo mais completo e fica uma noite maravilhosa que as pessoas gostam muito de ir. E meu cantinho lá é cheio de vegetação, sabe? Gostoso. Acolhedor, né? Então, assim, deu certo o meu espaço lá. Eu faço umas 4 vezes ao ano, umas 2 vezes por semestre, né? Aí esse final de ano aqui, que eu ia fazer, começou muita chuva, eu deixei para o ano que vem. Vou fazer em abril e maio. Em maio eu vou fazer lá na IFG. Lá no IFG eu faço naquele auditório, lá fica cheio de gente, ficou muito lindo. Sabe? Vou fazer a sua exposição, o Olhar Indagador, ela fica sempre lá no seu espaço? Fica lá. Fixo, né? Eu tenho uma casa grande, né? Eu coloco os meus trabalhos lá. Quando normalmente é visita agendada, né? Não é diariamente, não. As pessoas que querem ver meu trabalho, a gente agenda e eles vão lá visitar. Muito bacana. Que é uma casa grande, né? Inclusive, pessoal, quem quiser dar uma olhada nas redes sociais dela, é Vânia Ferro. Não, Artista Vânia. @Artista Vânia. Dá uma olhada.
no Instagram tem algumas obras que ela fez, né? E conta um pouco mais da sua história também. Acho bem interessante. E aí pode entrar em contato com você pelo Instagram para agendar uma visita, caso tenha interesse. Sim. Né? Você falou para mim, Vânia, quando a gente estava conversando ali em off, do trabalho que você vai fazer, que vai ficar... Inclusive, eu acho que é esse aqui, Risarada, né? Que está exposto. Risadaria. Risadaria. É isso aí, que está exposto na Galeria do Tribunal de Justiça de Goiânia. O que eu vou expor? Você está perguntando, é o que eu vou expor? Uhum. Então, esse aí já estava lá. Esse, né? Já estava. Esse faz parte do acervo lá do tribunal. Então, esse não vai estar lá. Vai ter sequência desse, mas mais para o lado abstrato. Entendi. Vai ter uma sequência saindo desse mais para um lado abstrato, né? E lá serão mais artistas também que vão... São vários artistas, são, sei lá, uns 10 a 15 artistas, né? Uhum. E vai fazer essa mostra do Natal, né? Você falou. Uhum. Uma mostra, vocês falaram primeiro, a mostra de natalina, né? A partir de quando? Vai ser, a abertura vai ser dia 27. Convido a todos para irem, né? Boa oportunidade, pessoal. A partir do dia 27, então... Vai ter muita coisa bonita lá. Isso, de encantar os olhos mesmo. Meus trabalhos bem coloridos, bem centro-oestinos, bem brasileiros, porém, né? E quais são os próximos projetos que você tem em mente, assim, está trabalhando? Eu tenho vários. As ideias borbulham na cabeça. Tem vários projetos, né? Eu estou sempre trabalhando, não consigo tanta coisa que eu tenho para trabalhar, mas eu vou preferir não ficar, vou citar muito, não. Eu vou agora em janeiro participar de uma mostra lá, né? E de uma academia de arte. Eu sou da Academia de Letras lá da minha cidade também, né? Que bacana, que honra. E aí eu vou participar de uma academia lá no Rio de Janeiro e com arte também. E aí tem muita coisa aí para frente. Muita coisa mesmo. Que maravilhosa, bom. Viu? A gente espera que você esteja sempre atuante, sempre produzindo, para encher os nossos olhos, né? E nos inspirar cada vez mais. E há outras mulheres também. A gente tem que falar sobre isso porque, principalmente nos dias de hoje, eu sei que tem muita gente com potencial, muita gente com talento, mas que infelizmente não vê oportunidade, né? Para se colocar, principalmente quando a gente fala de mercado de trabalho. Porque a gente sabe que viver de arte no Brasil... nos dias atuais não é nada fácil. Não é fácil, viu? Nós temos que refazer, assim, porque eu vou falar mais um pouquinho sobre... Eu faço oficina nos bairros justamente com essa responsabilidade. Uhum. Porque nós temos que levar arte para essas pessoas que estão vindo, para essas crianças e tudo, para as pessoas mesmo que estão vindo, porque daqui a pouco não vamos ter fruidores. Exatamente. Não vamos ter, porque eles realmente deram uma como é que fala assim, uma baixada nesse lado, né? Abaixou lá para baixo mesmo, assim. Só que agora a gente tem que, os artistas mesmo têm que ter um trabalho árduo de levar arte para nós termos futuros fruidores, né? Porque no momento, igual você falou, não está fácil. Não está. Não está uma fácil. preocupação. Inclusive, até falo disso também com outros artistas que eu recebo. Antigamente, nas escolas, acaba que, assim, tinha um incentivo de trabalhar a manualidade em si, né? Coordenação motora. Hoje em dia é muita teoria e pouca prática. E também eles tiraram do quadro, aqui em Goiânia mesmo, na prefeitura, não existe a educação artística, sabe? É uma pena, é uma lástima. Eu fui fazer uma oficina semana passada num bairro distanciado, sabe? Muita criança maravilhosa, ávidos por ver alguma coisa de arte. E com cada pergunta, você precisa de ver, sabe? Maravilhosa. Então, são talentos desperdiçados ali, sabe? Que se precisava de um pouco de incentivo, né? Uhum. São muitas crianças que precisam de arte, de estímulo, de incentivo, de ver algo bonito para que eles possam encorajar, para que eles possam orientá-los, né? Uhum. Então, eu quero que Deus me ajude a eu conseguir continuar com essas oficinas nos bairros, que atualmente é o deputado Mauro Rubem que
que faz esse estímulo, né? Nós temos uma verba que nos anima para ir dar essas oficinas nos bairros. Ainda bem, a gente tem que citar mesmo, né? Os políticos que fazem questão, que incentivam, tem que ser citados. Não é assim? Não é, porque cada vez menos tem gente preocupada com essa pauta. Mas só que nós temos que fazer cada vez ser mais, né? Ter mais pessoas preocupadas com as artes. E parabenizo vocês, né, de ter esse bate-papo aqui sobre arte, né? Com as mulheres, que seja com todos, né, das artes, para realmente estar levando cada vez mais para as pessoas, porque é muito raro isso. É muito raro. Eu mesmo, hoje eu não podia ter vindo, mas eu faço tudo para fazer um esforço, né, como eu te falei, as artes é assim, né, para a gente estar respondendo, porque é o nosso momento de falar algo, de contribuir com algo. E que bom, muito obrigada, nós nos sentimos honrados por isso. Muito obrigada. De nada. Pessoal, eu peço... agradeço, imagina. Eu peço que vocês acompanhem a Vânia nas redes sociais, a gente vai deixar aqui na tela o @ dela. Peço que vocês nos acompanhem também nas nossas redes sociais, @elasnacenapod, no Instagram, Facebook, no YouTube também. Lembrando que este é um projeto contemplado pela Lei Federal Paulo Gustavo, a gente gosta sempre de salientar a importância dessas leis para a gente conseguir continuar fazendo cada vez mais pela cultura, principalmente aqui no nosso estado. Então, muito obrigada por ter acompanhado mais esse episódio e eu te espero no próximo. Obrigada, Vânia, e tchau, tchau. Obrigada a vocês.